Berê, ainda sobre Brasília, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram uma carreata com cerca de 200 carros neste domingo. A gente está vendo aí na tela imagens, não é isso, Berê? Traz aí as novidades, as notícias a respeito dessa carreata pela liberdade. É isso, Geise. Esse ato foi organizado ali, né? Quem estava à frente chamando foi o desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele que teve essa iniciativa e reuniu cerca de 200 carros. E vale o registro porque foi a primeira manifestação considerada aí em 2026 em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eles falam em liberdade, em resgatar a liberdade. Foi um protesto também para que o ministro conceda essa prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também motivo de protesto para que o Congresso Nacional, que agora está em recesso parlamentar, que eles façam a derrubada do veto do presidente Lula, que no dia 8 de janeiro ele vetou a proposta que prevê ali uma redução de penas, né? O PL da dosimetria aprovado no Congresso Nacional com ampla maioria, ampla adesão dos parlamentares e o veto do presidente Lula que pode ser derrubado em uma sessão do Congresso. Então, seriam aí essas três bandeiras: liberdade, liberdade no sentido amplo, né, das instituições e fim da perseguição política, prisão domiciliar e, por fim, a derrubada do veto do presidente Lula. Então, a primeira manifestação registrada aqui na capital federal em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E destaca o quê? De parlamentares, quem participou desta vez, pelo menos, foi só o senador do PL do Distrito Federal, Isalci Lucas, né? Inclusive, há assim, uma cobrança. Quem acompanhou ontem a carreata aqui de perto, eu estou aqui na capital federal, fala sobre os parlamentares estarem mais ali juntos ao ex-presidente, principalmente aqueles que se elegeram dentro dessa bandeira do bolsonarismo, né? Cobram agora para que deem o apoio a ele nesse momento complicado que ele está passando nessa prisão. E para a semana que vem, Geise, e aqui finalizo então com as informações, a informação é que no próximo domingo vai ter uma nova carreata e que os parlamentares estão convidados a participar e melhorar esse número aí de políticos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no Jornal da UES Segunda Edição. Até a próxima. Claro que para reverberar esse e os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão. É sabido também que as segundas-feiras sempre são floridas por aqui. Estão conosco hoje Josiane Raice. Josi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO Segunda Edição. Boa tarde, Geise, Fabi, nosso trio aqui indestrutível das segundas. E uma ótima tarde também para quem nos acompanha de casa. Já deixa aquele like para ajudar aí na nossa audiência, para que a informação chegue a mais lugares. Boa, conosco também a nossa querida Fabi Barroso. Fabi, boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Geisiane, Josi, a nossa segunda Florida, mas já sabendo que é uma semana bem difícil, porque não é fácil receber essa notícia que o presidente Bolsonaro continua em situação degradante. Só isso já seria suficiente, né, para o brasileiro se tocar do que está acontecendo no Brasil verdadeiramente. Boa, Fabi. Josi, começo por você, então, aqui justamente falando a respeito disso. Carlos Bolsonaro, então, comunicou nesse final de semana, né, que os médicos foram acionados porque ele permanece com crises de soluço e isso pode levar a outros problemas. É importante frisar mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de estar ali naquele quartinho pequenininho da superintendência da polícia, ele não tem nenhum tipo de auxílio médico. Então, geralmente, né, quando a gente tem alguém ali que está acamado, que precisa, que ninguém da família pode, geralmente se contrata esse serviço. Esse serviço não pode ser contratado, simplesmente é impedido de ser contratado. Então, o ex-presidente, com esse quadro de saúde mais complicado, mais complexo, digamos assim, está sozinho na cela da superintendência da PF lá em Brasília. Pois é, Geise, vamos aqui recapitular, acho que vale a pena, né? O Jornal do Oeste já mostrou todos os detalhes do que aconteceu semana passada em relação à queda do Bolsonaro, a essa queda que teve um traumatismo leve craniano, onde mesmo sendo a palavra leve, né, isso se traduz em algo perigoso, onde precisaria estar de acompanhamento médico imediato.
Relembrar também que o atendimento médico foi moroso, sem contar sobre essas esperas, né, da própria Michelle ali, a espera de poder sair do local para levá-lo ao hospital, onde o jurídico determina quando uma pessoa que teve queda e bateu a cabeça, que está com hematoma na cabeça, pode ou não ir no hospital. Isso, sinceramente, isso parece aqueles filmes de tortura, né? E aí você ainda tem a sindicância que foi aberta pelo Conselho Regional de Medicina, onde essa sindicância foi anulada pelo Judiciário, vejam só. Então, só recapitulando tudo isso antes de chegarmos aí em mais essa cena. E eu não sei, a gente tem um ponto sensível para a família, por exemplo, do Carlos, também mostrar essa exposição pessoal da situação pessoal, física do Jair Bolsonaro. Isso aí é uma humilhação, mas eu acho que também é preciso expor para que isso seja entendido. O que está acontecendo no Brasil? A gente chegar num ponto hoje, a gente vai chegar depois nessa pauta, do cinismo daqueles que usufruem do dinheiro público para falar sobre o fascismo que o Brasil viveu, né? Do genocida que geriu o país até 2022. Agora, isso daqui não é tortura, Daniel Silveira não é tortura, Felipe Martins não é tortura, a morte do Clesão não é tortura. Como pode, né? Agora, eu vou puxar um ponto que eu tinha aqui anotado e a Berenice falou muito bem colocado. Onde estão os apoiadores de Bolsonaro nessas horas? E eu digo sim aos políticos. Onde estão os candidatos, os tais presidenciáveis aí do Centrão, da terceira via? Onde estão eles se manifestando? Seja contra a situação de saúde do Bolsonaro, seja em relação a toda essa situação. Gente, percebam que a grande parte desses políticos está onde está por conta do nome bolsonarista e agora sequer faz jus aí ao companheirismo que eles tanto promoviam em 2022. Fabi, eu quero te ouvir também a respeito, aproveitando aqui, pegando um gancho nessa fala da Josi, aconteceu a carreata, então, ali, Carreata da Liberdade, pela Liberdade também, nesse final de semana, capitaneada pelo Sebastião Coelho, tem se levantado esse debate a respeito dos parlamentares da base bolsonarista, ou pelo menos da base da direita, né, que estão agora todos em recesso, e a pergunta também que eu trago aqui, Fabi, quero te ouvir o seu ponto de vista a respeito, é de que essas manifestações também, elas só acontecem quando alguém chama. A gente perdeu aí no meio do caminho aquele sentimento que havia um pouco antes do impeachment da Dilma, que era uma coisa popular, mais aberta ali, aquelas pautas, todas as famosas manifestações de 2013 que foi se perdendo ali ao longo do caminho. E também, claro, se você quiser aqui comentar a respeito, saúde do ex-presidente Bolsonaro, que segue ali naquela sala sem assistência médica imediata, sala da Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Geise, para lembrar, em 2013, políticos que tentavam participar das manifestações eram expulsos. Só para a gente lembrar aqui a diferença. Eu me lembro dessas cenas, foram várias vezes, não foi uma só, e isso era importante, porque era um movimento realmente orgânico. Mas mesmo um movimento orgânico, ele precisa de lideranças, tem que sejam lideranças populares, é o que a gente viu em 2013. Tanto que esse movimento que a gente viu no domingo aconteceu porque o próprio Sebastião Coelho, que é um homem que tem muito respeito das pessoas comuns, ele fez isso conjuntamente ali com outros que puderam estar em Brasília, mas a gente só tem esses movimentos pontuais. Desde que o presidente Bolsonaro foi preso, a gente não viu essa comoção popular. São vários motivos. O primeiro deles, na minha visão, é porque falta liderança capaz de chamar. As lideranças estão com medo, e o medo delas, depois elas dizem, mas a população não sai. A população não vai sair às ruas se não houver uma liderança forte, né, coesa, para poder fazer algo, porque todo mundo está com medo, muita gente sofreu, está sofrendo ainda por conta das penalidades do 8 de janeiro. Então essa é algo a ser enfrentado. Eu vejo alguns parlamentares falando que precisa de movimento popular, eu concordo, mas antes de tudo precisa de movimentação política. A situação do presidente Bolsonaro é política. E aí vem a segunda parte que tem a ver com
do meu comentário, que tem a ver com a saúde do presidente Bolsonaro. Eu vou citar a lei, porque é importante citar a lei, nem se for de registro histórico. Então, no artigo 196 da Constituição Federal, é dever, né, então, do Estado, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ainda mais alguém que está sob a custódia, né, como o presidente Bolsonaro, que está, como bem disse o Carlos, numa solitária, que também não é uma condição normal para quem está preso no sistema prisional. Solitária costuma ser castigo para aqueles presos, né, que não cumprem bem alguma coisa. E vamos também aqui citar o artigo 5º, inciso 3, porque ninguém deverá ser submetido a tratamento desumano ou degradante. E, para deixar só no cabeçalho aqui, porque eu até recebi perguntas nesse sentido, existe violação ao Estatuto do Idoso, artigo 97 e 98. Então, diante disso tudo, a defesa do presidente Bolsonaro, diante deste quadro, que existe só uma piora do presidente Bolsonaro, essa azia até assim a gente fala, mas parece uma coisa corriqueira, e como o Moraes, ele costuma, né, dar esse ar de coisas corriqueiras quando se trata do presidente Bolsonaro, vai parecer coisa pequena, mas não é. Além do vômito, o presidente Bolsonaro está sem se alimentar, ele precisa, né, de um cuidado muito especial em relação à alimentação, porque ele está na situação degradante. Ele tem também uma combinação de remédios que precisa também deste cuidado e que tem interação completa aí com a comida, né? Então, se ele não comer, ele não pode tomar remédio, ele não pode comer remédio, os soluços aumentam e assim nós vamos. Então, a defesa do presidente Bolsonaro precisa todos os dias, independentemente do que o Moraes disser, pedir lá, né? Eu sei que pediu nesse final de semana, mas precisa ir para uma domiciliar. E juntamente com isso, que acho que a população está um pouco com razão, aliás, vamos falar bem aqui do Isalci Lucas, parabéns, né? Um dos poucos ou único parlamentar que compareceu. Gente, quantos parlamentares de fato se elegeram, estão no cargo, estão nas férias até merecidas por conta do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não pode esperar até fevereiro. Eu sei, tem muita gente boa que trabalha muito, muito mesmo e merece ter férias, mas entre uma coisa e outra, o que eles farão se o presidente Bolsonaro vier a óbito? Eu estou exagerando? Não estou exagerando, porque você está numa condição insalubre, como a gente vem mostrando constantemente, precisa deste movimento constante. Vamos também parabenizar aqui o Jordi, porque o Jordi foi lá de alguma maneira e conseguiu barulho, que é o tempo integral na cabeça de alguém que já não está bem. Isso é condição, sim, para caracterizar crimes de tortura. Tortura é assim que se faz. Então, eu não sei como, mas os parlamentares eleitos pelo presidente Bolsonaro têm que parar de falar aquela coisa que até irrita. Vamos cuidar da nossa base, porque é mês de voltar para a base. Não tem base, a base é Brasília, a base é o presidente Bolsonaro, porque sem o presidente Bolsonaro vivo, não existe nem chance do Brasil sonhar aí com alguma coisa, uma continuação de uma ruptura de um regime que está fazendo isso com um ser humano vivo. Então, é preciso voltar para Brasília, é preciso que esses parlamentares tomem corpo e aí sim, né, se a gente vê a população enxergar isso, uma liderança, gente, é natural que algo aconteça em questão de movimentação popular pela vida do presidente Bolsonaro, porque mais metade do país votou nele e não quer que ele faleça. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.